Nos bastidores do futebol internacional, um movimento silencioso começa a ganhar corpo e chama a atenção de executivos, dirigentes e analistas de mercado. Fundos bilionários do Oriente Médio passaram a observar o Flamengo com outro nível de interesse. Não se trata de curiosidade superficial, nem de sondagem informal. O que existe hoje é um mapeamento estratégico, feito com frieza, números e projeções de longo prazo. Entre os nomes que circulam nesse radar aparecem fundos ligados à Arábia Saudita, PIF, grupos dos Emirados Árabes Unidos e capital do Catar, todos com histórico recente de investimentos agressivos no esporte global. Esses grupos já entenderam algo que o mercado sul-americano começa a perceber agora. O Flamengo é uma das raríssimas marcas fora da Europa capazes de dialogar diretamente com o capital árabe em termos de escala, visibilidade e retorno estratégico. O PIF, Fundo Soberano da Arábia Saudita, por exemplo, não investe mais apenas em clubes locais ou projetos regionais. Seu foco atual está em plataformas globais de influência, marcas que ultrapassem fronteiras e funcionem como hubs de audiência. O Flamengo entra exatamente nesse perfil. Torcida massiva, presença digital absurda, reconhecimento internacional e uma identidade cultural forte, que conversa com mercados emergentes. Já nos Emirados Árabes, o modelo de investimento esportivo é ainda mais claro. Eles não compram apenas clubes, compram ecossistemas de marca. Foi assim com o City Futebol Group, foi assim com projetos de patrocínio aéreo, naming rights, ativações globais e integração com turismo e entretenimento. O Flamengo, nesse contexto, surge como uma peça estratégica na América Latina, um território onde os Emirados ainda têm espaço para crescer em influência esportiva. O Catar, por sua vez, vive um momento de reposicionamento pós-Copa do Mundo. O país busca ativos esportivos fora do eixo europeu tradicional, mas que ainda carreguem peso simbólico. O Flamengo aparece como uma alternativa extremamente atrativa, um clube que não precisa ser construído do zero, mas sim potencializado. Diferente de clubes médios europeus, o Flamengo já nasce gigante. Fontes de mercado indicam que o que atrai esses fundos não é apenas futebol. É a marca Flamengo. A camisa, o alcance midiático, a capacidade de gerar narrativas globais, a força da torcida e o potencial de monetização digital. Em reuniões fechadas, executivos estrangeiros já trataram o Flamengo como o maior ativo esportivo da América do Sul fora da lógica europeia. E isso não é exagero. Pouquíssimos clubes sul-americanos conseguem gerar impacto fora de seus países. O Flamengo consegue. Seja em audiência internacional, seja em redes sociais, seja em vendas de produtos licenciados. Para fundos árabes, que pensam em décadas, isso é ouro. Importante destacar, não se fala necessariamente em compra de clube, até porque o modelo associativo do Flamengo impõe barreiras. O interesse passa por parcerias estratégicas, investimentos em áreas específicas, joint ventures, projetos comerciais, exploração de marca, tecnologia, mídia e até integração com plataformas globais de entretenimento esportivo. Nos bastidores do clube, o assunto é tratado com extremo cuidado. Não há anúncios, nem confirmações oficiais. Mas há conversas, estudos, apresentações e análises internas. O Flamengo sabe que entrar nesse jogo exige cautela, proteção institucional e clareza de limites. Ao mesmo tempo, entende que ignorar esse tipo de interesse seria desperdiçar uma oportunidade histórica. Um ponto que pesa muito é o timing global. O futebol europeu começa a mostrar sinais de saturação para alguns fundos. Preços inflacionados, regulamentações mais rígidas e retorno cada vez mais disputado. A América do Sul surge como fronteira nova, e o Flamengo é a porta de entrada natural. Outro fator decisivo é a capacidade do clube de se manter competitivo sem perder identidade. Fundos árabes aprenderam, muitas vezes errando, que não basta colocar dinheiro. É preciso respeitar cultura, torcida e história. O Flamengo, com sua força popular, exige exatamente esse cuidado. E curiosamente, isso aumenta seu valor, em vez de diminuir. Dentro do mercado, já se fala que o Flamengo pode virar caso de estudo global, um clube associativo, popular, fora da Europa, que consegue atrair capital bilionário sem abrir mão de sua essência. Se isso se concretizar, muda não só o Flamengo, mas o futebol sul-americano como um todo. O que hoje é tratado como bastidor pode, em algum momento, virar realidade concreta. E quando bilionários do Oriente Médio colocam algo no radar, normalmente não tiram tão cedo. Eles observam, analisam, esperam, e quando entram, entram forte. O Flamengo, mais uma vez, não está apenas jogando futebol. Está jogando o jogo do poder global. O interesse de fundos árabes no Flamengo não nasce do acaso nem de modismo. Ele é fruto de uma leitura fria e estratégica do cenário esportivo global.
Para grupos como o PIF, Public Investment Fund, da Arábia Saudita, fundos soberanos dos Emirados Árabes Unidos e estruturas financeiras ligadas ao Catar, o futebol deixou de ser apenas competição esportiva. Hoje, ele é ferramenta de diplomacia, influência cultural, soft power e expansão econômica. E dentro da América do Sul, o Flamengo aparece como uma exceção estatística. Esses fundos trabalham com critérios muito específicos. O primeiro deles é a escala de marca. Não basta ser campeão local. É preciso ter massa crítica de audiência, engajamento contínuo e capacidade de gerar narrativas globais. O Flamengo atende a todos esses requisitos. Sua torcida ultrapassa fronteiras, consome conteúdo em volume industrial e transforma qualquer movimento do clube em assunto internacional. Para investidores que pensam em visibilidade planetária, isso é decisivo. O segundo critério é identidade cultural forte. Fundos árabes aprenderam que marcas genéricas não se sustentam fora da Europa. Eles precisam de clubes que carreguem história, simbologia e paixão real. O Flamengo não é apenas um time vencedor, é um símbolo cultural brasileiro. Essa identidade, paradoxalmente, aumenta o valor do clube para investidores estrangeiros, porque garante autenticidade, algo cada vez mais raro no futebol global. Há também o fator território estratégico. A América do Sul é vista hoje como uma fronteira ainda pouco explorada por grandes fundos soberanos. A Europa está inflacionada. A Premier League virou um mercado hipercompetitivo. A América Latina, por outro lado, oferece crescimento, juventude, audiência e paixão em estado bruto. Mas poucos clubes conseguem ser ponte entre esse continente e o mercado global. O Flamengo é um deles. Nos bastidores, executivos do mercado internacional tratam o Flamengo como um ativo âncora. Ou seja, um clube capaz de justificar a entrada de um fundo em toda uma região. A partir dele, surgem oportunidades em mídia, direitos, academias, produtos licenciados, plataformas digitais e até eventos esportivos itinerantes. O Flamengo vira o centro de um ecossistema. O PIF, especificamente, observa projetos que possam ser integrados à sua estratégia esportiva mais ampla. O fundo já investe em futebol, automobilismo, golfe, entretenimento e turismo. O Flamengo entra como potencial parceiro em ativação global, não como simples clube comprador de jogadores. O interesse passa por marca, alcance e associação simbólica. Nos Emirados Árabes, o modelo é ainda mais sofisticado. Eles pensam em redes. Conectar clubes, marcas aéreas, turismo, mídia e tecnologia. O Flamengo, com sua força de camisa, poderia se tornar um polo latino-americano dentro dessa lógica, sem necessariamente perder autonomia esportiva. É exatamente esse tipo de parceria que está sendo estudado em silêncio. O Catar, por sua vez, vê o Flamengo como peça de reposicionamento. Após a Copa do Mundo, o país busca manter relevância esportiva global sem depender exclusivamente da Europa. Investir ou se associar a uma marca como o Flamengo significa acessar diretamente o maior mercado futebolístico do planeta em termos de paixão, o Brasil. Importante frisar, nenhum desses fundos se move por impulso. Tudo é analisado em camadas. Governança, riscos políticos, reação da torcida, modelo jurídico, retorno de longo prazo. O fato de o Flamengo estar sendo estudado já indica que ele passou pelo primeiro filtro, algo que pouquíssimos clubes sul-americanos conseguem. Dentro do Flamengo, o debate é delicado. Há consciência do potencial, mas também do risco. Abrir portas para capital estrangeiro exige blindagem institucional, transparência e limites claros. O clube sabe que sua maior força é a torcida, e qualquer movimento que ameace essa relação pode gerar resistência interna. Por isso, tudo avança com cautela extrema. Ainda assim, dirigentes reconhecem que o mundo mudou. O futebol entrou definitivamente na lógica dos grandes conglomerados globais. Permanecer totalmente isolado pode significar perder competitividade no futuro. A discussão não é mais se, mas como e até onde. O mais impressionante nesse cenário é que o Flamengo não se colocou à venda. Ele foi procurado. Isso muda completamente a relação de poder. O clube não corre atrás de investidores. Investidores analisam o clube. Essa inversão é rara fora da Europa e reforça o status do Flamengo como ativo global. Se algum movimento se concretizar, o impacto será profundo. Não apenas em termos financeiros, mas simbólicos. O Flamengo deixaria oficialmente de ser visto como um gigante regional para ser tratado como marca esportiva global fora do eixo europeu. Isso mudaria patamares, expectativas e até o debate sobre o futuro do futebol sul-americano. Por enquanto, tudo segue no campo do bastidor,
da análise silenciosa e das conversas discretas. Mas no futebol, e especialmente quando envolve bilionários do Oriente Médio, o silêncio quase sempre precede movimentos grandes. E o Flamengo, mais uma vez, está no centro desse tabuleiro.